Olá, amigos do programa Em Busca da Verdade, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria ter você por mais uma vez nós estudarmos a Palavra de Deus. Estamos numa série de estudos falando sobre os ensinamentos do Senhor Jesus. E hoje nós vamos ver o terceiro tema dessa temporada, santificação. O que Cristo nos ensinou acerca disso? Aliás, como ser santo à luz da Bíblia. Portanto, meu amigo, a você que está aí na tua casa, que está na tua faculdade ou que está no teu trabalho, sejam bem-vindos ao nosso programa. Prepare sua Bíblia, pega teu caderno, faça suas anotações e vamos juntos mergulhar na revelação da Palavra de Deus. Mas antes, como de costume, nós temos um hábito em nosso programa. E que hábito é? Orar. Nunca iniciamos o estudo da Bíblia sem antes de fazer uma oração. Vamos orar? Pedir as bênçãos de Deus para que o Espírito Santo, que inspirou profetas e apóstolos, ele possa nos iluminar no dia de hoje. Oramos. Bondoso Deus, Pai eterno, Pai de amor, te damos graça por mais uma vez em poder estar estudando a Tua Palavra. Nos conduza e nos oriente. Hoje nós vamos falar sobre a santificação e nos ensina, Senhor, a sermos santos de acordo com a veracidade da Tua Palavra. Assim clamamos e te pedimos, é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, amigos, telespectadores, vocês que têm nos acompanhado os nossos ensinamentos através das redes sociais, hoje nós vamos estar falando de um tema muito importante para aquele que quer crescer espiritualmente no decorrer da sua vida. Quando nós abrimos a Bíblia, lá no livro de Levítico, no capítulo 20 e o versículo de número 7, a palavra de Deus nos diz: portanto, santificai-vos e serdes santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Percebe-se que Moisés, ele recebeu uma orientação para tirar o povo da escravidão. Moisés, ele tirou o povo e começou então uma caminhada rumo a Canaã. E durante aquele percurso, o Senhor Deus passou algumas orientações para o próprio Moisés. E uma dessas orientações que o Senhor Deus pediu, ele pediu para que o povo viesse a se santificar. O que significa essa expressão santificar? Significa que Deus queria um povo separado, um povo diferente. Naquele período havia várias nações, vários povos de diferentes culturas, mas Deus escolheu Israel para serdes especial. E Deus queria um povo para estar em destaque. A palavra santificar ou ser santo significa ter uma vida separada em relação ao mundo que nós estamos vivendo. E era isso que Deus queria, era isso que Deus exigia do seu povo. Ele queria um povo diferenciado,
um povo que viesse a fazer a diferença naquele tempo. O Senhor Jesus ainda, ele vai nos ensinar sobre isso. Lá no Evangelho de João, no capítulo de número 17 e o versículo de número 17, a palavra de Deus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Cristo, naquele momento, estava orando, estava dando uma orientação para seus discípulos, para o povo que ali vinha ter com ele, para ouvir-lhes os seus ensinamentos. E Cristo novamente orientou aquilo que o Senhor Deus disse a Moisés lá no livro de Levítico. Deus falou para o Senhor Jesus Cristo falou para eles: santifica-os. E Cristo ainda, além de introduzir a santificação, Jesus ainda trouxe a base da santificação. E que base é? A palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus é a base para aquele que quer crescer espiritualmente. A palavra de Deus, meu amigo, aqui nós temos uma estrutura para aquele que quer desenvolver uma vida espiritual ligada ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a palavra de Deus, ela é muito importante para os nossos dias. O Senhor Jesus Cristo, ele nos dá esta orientação: santifica-os. Ou seja, nós temos que ter uma vida separada do pecado, do mundo, das luxúrias, das vaidades, do mundo pecaminoso que nós vivemos, e ainda nos basear, nos orientar e nos enfatizar e nos enquadrar de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12 e o versículo de número 14, a palavra de Deus, ela nos diz: portanto, segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Portanto, meu amigo, a santificação, ela é muito importante para o crescimento espiritual para o cristão. A santificação é um ponto muito importante e foi um dos pontos que Cristo e o próprio Senhor enfatizava nos seus ensinos. Quando nós olhamos para a Bíblia, se nós prestarmos a atenção, todas as vezes que Paulo ele escrevia a sua carta, Paulo dirigia a sua carta a alguém. E como Paulo dirigia-se aos cristãos daquele tempo? Eu convido você agora, que está me assistindo, a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, e vamos ler o versículo de número 7. Preste atenção como Paulo dirigia-se aos cristãos daquele tempo. Romanos capítulo 1 e o versículo de número 7. A palavra de Deus diz: a todos que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E para enfatizar esse texto, eu convido você agora a abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1 e o verso também de número 1. Olha o que diz a Santa Palavra. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Percebe-se que Paulo, ele utiliza a expressão santos, a todos os santos,
a todos vocês que foram chamados para serdes santos. Ou seja, para quem Paulo estava se referindo, ou seja, a quem Paulo dirigia isso? Paulo, meu amigo, estava se referindo ao membro da igreja, ou seja, aos cristãos, ao povo de Deus. Ou seja, no tempo de hoje, é os cristãos da nossa atualidade. Ou seja, Jesus, ele te chamou, meu amigo, para serdes santos e principalmente ter uma vida santificada, baseando-se e construindo-a conforme a palavra de Deus, ela vai te orientar. Paulo, em todas as suas cartas, ele usa essa expressão, a todos os santos. Paulo dirigia-se aos cristãos da época, ao membro da igreja, ao pastor, ao bispo, ao diácono, enfim, aos cristãos, aqueles que estavam iniciando a sua fé e a sua caminhada no Evangelho. E geralmente, meu amigo, quando nós falamos em santos, há várias linhas de pensamentos, ou às vezes pensamos em outras coisas. Por exemplo, há vários pensamentos em nossa mente quando falamos nessa palavra. Quando geralmente falamos em santos, algumas pessoas têm a visão de um apóstolo, ou de um desenho, ou de uma pintura, ou quem saiba, alguma pessoa que teve destaque na época e vê aquela pessoa, ou aquele homem, ou aquela mulher como sendo um santo, como uma pessoa que não teve pecado. Ou seja, na visão de várias pessoas, muitos veem isto, enxergam nessas pessoas essa santificação. Por exemplo, os apóstolos da antiguidade, Madre Teresa de Calcutá e outros mais. Mas lembrando, meu amigo, eu não estou aqui questionando a santidade deles. É óbvio que essas pessoas viveram aqui na terra, cumpriram a sua missão, teve ali um grande desempenho, construiu a sua obra, deu grande exemplo, alcançou ali grandes proezas da parte de Deus, mas eu não estou me referindo a eles como exemplos de santificação, mas estou falando para você o que significa a expressão ser santo à luz da Bíblia. Ser santo à luz da Bíblia, meu querido, é termos uma vida separada e não está sendo ligada essas pessoas, ou a Madre Teresa, ou o apóstolo Paulo, ou alguns cristãos da antiguidade. Ser santo significa nós, igreja. E Deus te convida você para encaixar no perfil dessa qualificação. O Senhor nos chama para serdes santos. Ou seja, eu sou chamado para ser santo. Você que está me assistindo agora, aí na tua casa, através das plataformas digitais, você também foi chamado para ser santo. Você que é igreja, você que é noiva do Cordeiro, recebeu este chamado. E quando nós recebamos esse chamado, nós recebemos para serdes diferentes, para ter destaque, construir conforme a palavra nos diz. Lembrando, eu não estou aqui questionando a santidade deles. São pessoas que cumpriram sua missão, fez a sua obra, mas onde estão essas pessoas hoje? Estão no pó da terra, aguardando o momento de receber a recompensa vindoura que Cristo Jesus dará no momento da sua volta. Mas quando falamos em santificação, falamos em ter uma vida separada. E assim, meu amigo, o Senhor te convida para serdes santos e viver esta vida que Ele te oferece, para ter destaque na sociedade no qual você está vivendo. A santificação, meu amigo, ela é baseada em 3 pontos, que inicia-se
através da salvação. Ou seja, a santificação, ela é construída no momento da conversão. Quando o cristão se converte, ali inicia-se este processo. E para entendermos isso, eu quero passar para você aqui 3 estágios muito importantes que acontecem no decorrer da salvação e que é essencial para aquele que quer ter uma vida de santidade com Deus. E o primeiro estágio da salvação, para construirmos uma vida santificada, nós encontramos aqui. Meu amigo, pega a sua Bíblia aí. Vamos lá para a Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3 e o versículo de número 5. Só recapitulando, vou falar para você aqui 3 estágios muito importantes para a salvação. Ou seja, a salvação, ela se baseia-se em 3 estágios. E é sobre isso que nós vamos estar comentando. Ou seja, é a salvação no passado, a salvação no presente e a salvação no futuro. Ou seja, isto é muito importante nós estarmos falando aqui quando o assunto tem a ver a santificação, a vivermos uma vida separada em relação ao pecado ou em relação ao mundo que nós estamos vivendo, que é cheio de pecaminosidade, que é cheio de maldade, enfim, para aquele que quer construir uma vida no altar, uma vida de santificação. E para isso nós temos que conhecer esses 3 estágios que é muito importante para este processo. E o primeiro estágio da salvação, para aquele que está se convertendo, para aquele que inicia-se no Evangelho, ou seja, o processo da conversão, o primeiro estágio nós encontramos aqui, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3 e o versículo de número 5. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou. Ou seja, percebe o tempo verbal que aparece aqui. Eu não sou nenhum professor de português, mas se nós olharmos aqui para o contexto, a palavra que aparece aqui, a expressão nos salvou, essa expressão ela está no pretérito perfeito, ou seja, está no passado. Este primeiro estágio da salvação nós chamamos de justificação. Guarde bem essa palavra. Ou seja, Cristo nos salvou. É a salvação no passado. E isto chamamos de justificação. Ou seja, quando acontece uma conversão, ali iniciamos o processo da santificação. Nós vamos construir uma vida baseada de acordo com o que a palavra nos ensina. O que acontece? Primeiro, ocorre esse estágio, a justificação. Este processo da justificação é quando o pecador ele reconhece os seus erros, ele reconhece a sua condição pecaminosa e deposita toda a sua credibilidade e dá toda a honra, todo o mérito para Cristo através da cruz. Ou seja, Cristo nos salvou, Ele nos justifica por intermédio da cruz. Jesus morreu no meu e no teu lugar e Ele nos salvou. Nos salvou do quê, presbítero? Nos salvou da condenação eterna.
Ou seja, nós estávamos condenados a morrer eternamente. E quando Cristo ele pagou o preço por nós, há 2000 anos atrás, ele nos justificou. E hoje nós somos salvos, porque somos justificados por intermédio de Cristo, através da sua cruz. Ele nos livrou da condenação. E quando ocorre uma conversão, o que acontece? Nós reconhecemos o nosso erro, reconhecemos a nossa condição humana, reconhecemos as nossas falhas e damos toda a honra e todo o mérito para Jesus, porque Ele quem pagou o preço por nós, ou seja, Ele nos salvou. A cruz te salvou, a cruz nos libertou, a cruz, através da cruz de Cristo, que hoje eu e você, nós estamos aqui. Ou seja, essa salvação é a salvação no passado, que nós chamamos de justificação, por intermédio da cruz de Cristo e através do preço que Ele pagou por nós. O segundo estágio da salvação, nós encontramos aqui, se não me engano, em 1 Coríntios. Querido e amado irmão, abra sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo de número 18. Aqui nós encontramos o segundo estágio da salvação. 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo de número 18. A palavra de Deus nos diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Você prestou atenção no tempo verbal? Para nós que somos salvos. O tempo que o apóstolo Paulo ele vai usar aqui é o presente do indicativo, para nós que somos salvos. Ou seja, este processo, este estágio da salvação, nós chamamos de santificação. Esta fase ou este estágio é onde o cristão ele vai desenvolver a sua vida espiritual. Ou seja, é o período no qual ele vai atingir a sua maturidade. O que acontece? Na justificação, Cristo, ele nos livra da condenação do pecado. Agora, na santificação, Cristo está nos livrando do poder do pecado. E assim nós vamos construir a nossa vida espiritual, olhando a palavra, crescendo na palavra, crescendo através da oração, seguindo os ensinamentos que Cristo ensinou, o exemplo que Ele nos deu, ou seja, aqui é a fase no qual o cristão vai desenvolver o seu aprendizado. Ele vai crescer espiritualmente, ele vai ter uma vida separada do mundo que nós estamos vivendo, esse mundo de maldade, e viver para Cristo. Ou seja, ele vai atingir uma maturidade cristã. Eu sempre falo que a santificação é a preparação para irmos para o céu. Veja, enquanto na justificação, quando acontece a conversão, nós reconhecemos e damos toda a credibilidade para Cristo, todo o mérito a Ele. Na santificação, nós vamos construir uma vida espiritual.
nós vamos se preparar para irmos para o céu. E aqui nós estamos livres do poder do pecado. Vamos passar a viver, ter uma vida separada, analisando os ensinamentos que Cristo enfatizou através das Santas Escrituras. Eu quero que você entenda, meu amigo. Eu quero deixar um recado aqui para quem está me assistindo. O que acontece hoje em dia, meu amigo, se nós olharmos para o nosso país, o Brasil tem aproximadamente 200 milhões de habitantes. Desses 200 milhões, 25% da totalidade, isso representa 1/4 da população, quer dizer, 50 milhões, são evangélicos. Os outros 150 pertencem a demais religiões. O que acontece? Desses 150 milhões, a metade são pessoas que se afastaram dos caminhos de Deus. São pessoas que eram evangélicas, que eram cristãs e hoje não estão mais em igreja nenhuma. Porque a pessoa se distanciou. Hoje existem muitas pessoas que estão feridas espiritualmente, pessoas que estão sendo machucadas e que infelizmente não têm força para se levantar, que infelizmente não consegue se levantar e nem tampouco, meu amigo, não tem força para ir para a igreja. São pessoas que estão machucadas devido a algumas coisas que aconteceu no decorrer da caminhada. Só por quê? Porque falta nós entendermos isso. Falta nós, principalmente nós que pregamos a palavra, ou o líder religioso, atingir essa maturidade cristã. Porque, meu amigo, se nós analisarmos uma pessoa que está há 20 anos na igreja e comparar com aquele que está iniciando, com aqueles que estão 1 ano ou 2 anos, a maturidade espiritual é totalmente diferente. Eu não posso exigir daquele que está há 2 anos na igreja em relação daquele que está há 30 ou há 20 anos. Eu não posso colocar nessa pessoa um fardo que ela mesma não consiga carregar. A maturidade espiritual é totalmente diferente. E com isso, algumas pessoas não ficam. Algumas se entristecem, outras não têm força ou até fica machucada espiritualmente devido a esses pequenos detalhes que faz toda a diferença. Ou seja, eles carregaram um fardo, carregaram uma carga que infelizmente não deram conta. É por isso que na santificação é o período de aprendizado. E aqui o próprio crente, o próprio cristão, ele vai atingir a própria maturidade cristã. E para isso, meu amigo, o que acontece? Muitos cristãos que estavam iniciando não atingiram essa maturidade porque estava no começo da sua caminhada. E, infelizmente, hoje, muitas pessoas estão machucadas, estão feridas e estão doentes espiritualmente. Mas eu quero dar um recado para você, meu amigo. Você que parou, você que porventura se distanciou ou que se desanimou através de palavras que você ouviu. Eu digo para você, ei, chegue mais perto. Isso, vamos conversar. Eu quero ser teu amigo. Eu sou teu amigo. Eu não estou aqui pregando religião. Não estou aqui pregando placas de igreja. Ei, vem aqui. Sabe quem te justifica? Quem te justifica, meu amigo, não é o homem. Quem te justifica não é o padre da tua paróquia. Quem te justifica não é Allan Kardec e nem Chico Xavier. Quem te justifica não é o presidente e nem o prefeito do teu município. Sabe quem te justifica? É Cristo. É Cristo é quem te justifica. É Ele que pagou o preço por você.
Se você está ferido espiritualmente, saiba que Cristo hoje está de braços abertos para te abraçar e principalmente encher você de amor, encher você do Espírito Santo. O Espírito de Deus te consola agora, neste exato momento. Seja curado, seja abraçado pelo poder de Deus. Não olhe para o homem, que o homem ele é falho como você. O teu pastor, ele comete erros assim como você. O padre da tua igreja, da tua paróquia, também comete os mesmos erros que você. Olha somente para Cristo. Meu amigo, eu quero falar algo para você aqui, meu amigo. Ser santo não é viver na impecabilidade. Ser santo não é isto, meu amigo. Todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos sujeitos a erros. Ser santo é construir a nossa espiritualidade diante de Deus e atingir este nível de maturidade que Cristo nos ensina. Todos nós vamos pecar ao longo da nossa caminhada. Vêm as lutas, vêm as provas, vêm as perseguições. Eu sei que a vida do cristão não é fácil, mas eu digo para você, meu amigo, não existe isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E essa coroa que Deus ele quer te oferecer, meu amigo, no momento no qual Cristo voltar. Ou seja, vale a pena servir a Deus. Não olhe para a sociedade no qual você viva. Não olhe para a direita, nem olhe para a esquerda, que nós vamos ver falhas, nós vamos ver erros. Olha somente para Jesus. É Ele, meu amigo, é quem te justifica. Foi Ele que derramou sangue no madeiro. Foi Ele que pagou o preço por você. Foi Ele que pagou o preço pela sua vida. E por isso você está agora, neste exato momento, me assistindo através das redes sociais. Cristo te chama hoje para ser santo. Cristo te chama hoje, meu amigo. E Ele quer que você cresça espiritualmente. Porque a santificação é o processo. A santificação é a preparação para irmos para o céu. E o terceiro estágio da salvação, meu amigo, nós encontramos em Romanos. Pega a sua Bíblia aí, abra comigo em Romanos, capítulo de número 5 e o versículo de número 9. Louvado seja o nome de Jesus. Romanos, capítulo 5 e o versículo de número 29. A palavra de Deus nos diz, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Preste bem atenção na conjugação verbal. Seremos salvos por ele da sua ira. Qual é o tempo que vai aparecer aqui? É o futuro do presente. É por isso, meu amigo, a você que está me assistindo agora, a você que é um líder, que é um diácono, você que é um presbítero, que é um evangelista, você que sempre estuda a Bíblia. É muito importante nós analisarmos essas coisas, respeitar a gramática, respeitar o tempo verbal, respeitar a vírgula, o ponto, porque uma vírgula muda todo o contexto da frase e principalmente muda todo o contexto da Bíblia. Ou seja, é por isso que nós, que sempre estuda a Bíblia, é bom respeitarmos as regras do português.
Eu não sou nenhum professor de português, mas é bom nós aprendermos essas coisas, a respeitar pontuação e respeitar a gramática. Ou seja, a palavra que aparece aqui, ela está no futuro. Seremos salvos. E esse terceiro estágio nós chamamos de glorificação. Ou seja, é o processo no qual todos os salvos, todos os cristãos vão ser glorificados. E para entender isso, eu quero que você pegue a sua Bíblia. Vamos lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 até os 53. Olha o que acontece na glorificação, que é o terceiro estágio da salvação. Olha o que diz. 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 51. Aqui diz: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Aqui, meu amigo, está a glorificação, ou seja, é a salvação no tempo futuro. E isto ocorrerá na volta de Cristo. O que acontece na volta de Cristo? Todos nós vamos ser salvos e vamos passar por este processo. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, receberão novos corpos, e nós, os que ficarmos vivos, também vamos ser transformados. Sabe o que acontece na glorificação? Aqui nós vamos estar livres, meu amigo, da presença do pecado. O que acontece? Nós temos duas naturezas. Temos a natureza espiritual e a natureza carnal. Quando Cristo voltar, a natureza carnal vai ser destruída e nós vamos receber e passar por essa transformação. E a princípio, esse texto aqui derruba uma grande ideologia que é levantada nos dias atuais. Às vezes, quando um indivíduo ele morre, a pessoa, para trazer o conforto para a família, geralmente usa a expressão não chora, porque este está no céu. Eu quero deixar um recado para você que está me assistindo agora. Ninguém foi para o céu ainda, a não ser aqueles que a Bíblia cita nominalmente, ou seja, Moisés, Enoque e Elias. Agora, todos estão no pó da terra, estão na sepultura, aguardando o momento da glorificação que ocorrerá na volta de Jesus. Mas, presbítero Cristiano, e a parábola de Rico e Lázaro? Quando muitos falam do seio de Abraão, eu quero que você entenda, meu amigo, o seio de Abraão não existe, porque é uma parábola. E o que é uma parábola? Uma comparação. Cristo estava elucidando as consequências eternas. É óbvio, aquele que está tendo uma vida de santificação, uma vida separada, observando os mandamentos de Deus e os ensinamentos de Jesus,
é óbvio que nós vamos ser glorificados e receber a nossa recompensa, que é morar no céu de glória. Agora, aqueles que rejeitaram a Cristo, renunciaram à sua palavra, o destino dessa pessoa, com certeza, será a condenação eterna. Porque se nós falarmos que o seio de Abraão existe, a Bíblia está se contradizendo, porque percebe-se que Abraão aparece na parábola e Abraão não morreu. Ou seja, o que acontece? Abraão morreu, foi sepultado, e ele também está esperando o momento da glorificação. Entenda, meu amigo, entenda, o seio de Abraão não existe, é uma parábola, é uma ilustração que Cristo estava mesclando para ensinar, para elucidar as consequências eternas. Ou seja, hoje, seja crente ou não, hoje a pessoa que morreu está no pó da terra, aguardando o momento da glorificação para aqueles que morrerem salvos em Cristo. Este momento é muito importante. Interessante quando nós falamos sobre isso, meu amigo. A justificação, ela nos livra da condenação do pecado, através da pessoa bendita de Cristo. Pagou o preço por nós. Reconhecemos isso, damos um mérito a Cristo, e Cristo nos livra da condenação vindoura. A santificação é a fase no qual nós vamos se preparar para irmos para o céu. E Cristo aqui está nos livrando do poder do pecado. E nós vamos ter uma vida separada, uma vida santificada, observando, orientando, estudando e principalmente se apegando com a sua palavra e os seus ensinamentos. E na glorificação, que é o terceiro estágio da salvação, isto ocorre na volta de Cristo. E aqui nós vamos estar livres do pecado. Ou seja, o pecado não vai existir, o pecado não vai mais reinar. E assim nós estaremos para sempre com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ainda, meu amigo, falando na santificação, hoje nós estamos falando sobre isso. É um assunto muito importante e eu abordei aqui os 3 estágios da salvação. Salvação no passado, que chamamos de justificação. Salvação no presente, que nós chamamos de santificação. E salvação no futuro, que nós chamamos de glorificação. O processo da santificação é muito importante e Cristo, ele ilustra isto através de uma parábola que ele mesmo vai contar. E eu quero que você pegue a sua Bíblia, abra comigo, vamos lá para o Evangelho de João, no capítulo de número 15 e o versículo de número 5. Olha a comparação que Cristo faz para aquele que quer construir, para aquele que quer viver e ter uma vida santificada. Olha o que diz. Evangelho de João, capítulo 15 e o versículo de número 5. Eu sou a videira, e vós as varas ou os ramos, como nós encontramos em algumas traduções. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Sabe o que é ter uma vida santificada? Cristo vai ilustrar isto através de uma árvore chamada videira. Esta árvore, ela possui os seus ramos.
E percebe-se que os ramos sempre está ligado à videira, à árvore. E esses ramos, eles vão produzir bons frutos. Ou seja, a nossa vida, a nossa santificação é baseado nisso. É nós estarmos ligados à videira para produzirmos bons frutos. E a videira tem nome, se chama Jesus. Jesus é a videira. Eu e você somos os ramos. Ou seja, a santificação é nós estarmos ligados à videira. Ser santo é nós estarmos ligados a Cristo, para que assim possamos produzir os nossos frutos. E eu digo para você, qual é o fruto que você está produzindo? Estar ligado à videira, meu amigo, é fazer as obras que Cristo fazia. É praticar o que Ele ensinou. É viver o que Ele instruiu através da palavra. Santificação, construir uma maturidade cristã, é praticar todos esses ensinamentos que Jesus sempre enfatizou através da Bíblia, através dos escritos. É isso que é construirmos uma vida espiritual inabalável. É eu e você ligado à videira. Se Cristo exercia e praticava o amor, nós temos que exercer essa mesma qualificação. Jesus Cristo nos deu o maior exemplo de amor. Ele abraçou leprosos, purificou-os. Ele curou várias pessoas que estavam doentes, tanto carnalmente como também espiritualmente. Jesus operou diversas maravilhas. Jesus, ele exerceu essa bondade. E hoje nós temos que exercer o mesmo. Temos que praticar o amor. Às vezes nós estamos dentro de uma igreja. É fácil falar de amor quando pegamos no microfone ou quando estamos diante de uma tribuna. Mas exercer o amor, fazer aquilo que Cristo fazia, isto é difícil. Exercer o amor é nós chorar com aqueles que estão chorando. É nós se alegrar com aqueles que estão se alegrando. É nós, meu amigo, praticar as boas obras. E principalmente ensinar o plano da salvação para aqueles que estão rumo à condenação eterna. E falar dos 3 estágios da salvação. Falar da justificação, que Cristo nos justifica do pecado e Ele nos chamou para a boa obra, nos chamou para ser santos por causa da sua justiça. Ele nos chamou para ser santos e temos que construir esta vida para que assim no futuro nós possamos obter a glorificação através disso que nós estamos praticando. Ou seja, exercer o amor, meu amigo, é praticar o que Jesus Cristo nos ensinou. É estar ligado à videira verdadeira. É nós ter compaixão. Compaixão não é ter dó. Compaixão, meu amigo, é nós se colocarmos no lugar da pessoa. Lembra de uma certa viúva que estava chorando pelo seu filho que havia falecido? Jesus então aproximou-se daquela mulher e disse: mulher, não chores. Ou seja, Jesus se compadeceu, Jesus se comoveu, porque Jesus, ele se colocou no lugar daquela mulher e viu o tamanho do sofrimento dela. Ou seja, ter compaixão é nós se colocarmos na posição e encarnar aquela pessoa naquele momento e ver
o que ela está passando. Ou seja, é isto que está ligado à videira. É isso que é ter uma vida separada, é principalmente atingir uma santificação elevada. Quer crescer espiritualmente, meu amigo? Quer elevar a tua maturidade cristã e espiritual? Então, ligue-se à videira. Cristo está te convidando hoje para você estar ligado nele. Cristo é a videira, nós somos os ramos. E é óbvio, se nós somos os ramos, nós temos que produzir bons frutos. Será que nós estamos dando bons frutos? Será que eu e você, meu amigo, nós estamos se encaixando no perfil dessa profecia, deste ensinamento? Hoje a palavra do Senhor está trazendo sobre a santificação. E Cristo nos ensinou que isto é muito importante, porque a santificação, meu amigo, a santificação é algo especial. Ou seja, o apóstolo escreveu aos Hebreus: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Como eu disse na parte introdutória, santificação é a preparação para irmos para o céu. E Cristo, Ele quer que você vá para o céu. E Cristo, Ele quer, meu amigo, que você estude a Bíblia conosco. Estude a palavra de Deus. Devore a palavra. Leia a Bíblia. Busque o Senhor. Ou seja, cresça espiritualmente. Cresça para que assim você também, meu amigo, possa herdar o maior de todos os benefícios. Imagine naquele dia, quando Jesus voltar e nós sermos glorificados, aonde esse corpo carnal vai ser lançado por terra e vamos receber um novo corpo da parte de Deus. Vai ser algo maravilhoso e extraordinário que o olho humano ou a medicina não saberá explicar. É por isso, meu amigo, que nós temos que se apegar com a palavra de Cristo. Nós temos que se apegar com a palavra de Deus. E eu quero falar para você que se desviou, que se afastou. É tempo de você se apegar com a videira. Jesus te chamou para ser santo. Jesus te chamou para ser ramo. E Ele quer que você ligue-se à videira, para que assim produza o seu fruto. Que fruto você está exercendo, meu amigo? Eu pergunto para você. Será que é o fruto da bondade? O fruto da compaixão? O fruto do amor? Que tipo de fruto você está sendo? Que tipo de fruto você tem sido nesses últimos anos? Nesses últimos dias? Que tipo de fruto será que nós estamos ligados à videira? Ou seja, ser santo é estar ligado à videira, é estar ligado com Cristo. E Ele convida você para estar ligado a Ele. E eu quero fazer uma oração especial pela sua vida. Principalmente você, meu amigo, que está machucado espiritualmente. A videira é Jesus. Se ligue a Cristo. Ligue-se a Ele. Une-se a Ele. Porque Ele é quem te justifica. É Ele, meu amigo. Só Ele é a salvação para a sua vida. Não existe outra pessoa a não ser Cristo Jesus. E hoje Ele está de braços abertos para te recepcionar. E assim, meu amigo, você possa desfrutar de todos os benefícios que a palavra de Deus te oferece. Eu quero fazer esta oração. Inclina a tua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Senhor. Oramos. Bondoso Deus, Pai eterno, Pai de amor, te damos graça mais uma vez pela oportunidade de estarmos estudando o teu livro. Hoje nós aprendemos sobre os estágios da salvação e principalmente falando também da santificação,
que é a preparação para irmos para o céu. Ensina, meu Deus, este amigo, esta amiga a desenvolver a sua maturidade espiritual. Ensina-o o caminho que ele deve trilhar. Essa pessoa que está se reconciliando, que está te aceitando, justifique-o por intermédio da cruz. Senhor Jesus Cristo, ilumine cada vez mais os nossos amigos telespectadores que nos assistem e que acompanham os nossos ensinos. Abençoa eles cada dia mais. Assim oramos, é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. A você, meu amigo, que está na sua casa, que Deus possa abençoar a sua vida. E semana que vem, nós vamos estar de volta, estudando a palavra do Senhor e aprendermos mais e mais com os ensinamentos do Senhor Jesus. A saber, vamos falar sobre o Espírito Santo. A você que esteve agora conosco, que Deus abençoe sua vida. Como eu sempre digo nos meus ensinamentos, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Que a palavra de Deus te ilumine e te abençoe, e até o nosso próximo programa, em nome do Senhor Jesus.